Mais uma vez, as pessoas nos procuram para que nós as convençamos de alguma coisa, ou seja, me convença disso. Isso não é o nosso papel. O papel do professor não é convencer o aluno, é passar a informação. Então tem algo que é diferente, não é melhor ou pior no educação consciencial do que em outros locais onde as pessoas procuram informações sobre consciência ou metafísica ou espiritualidade. A educação consciencial não fala só de metafísica e espiritualidade, mas fala de tudo. Bem, existem escolhas nesse meio do caminho, né? E algumas escolhas foram feitas. De entrante, laminados, porque também existem os processos simbióticos que as pessoas confundem essas obsessões complexas com entrante, não tem nada a ver. Existem pessoas realmente aí com processo simbiótico bem complicado, assim como existe pessoas dizendo que entrante, alguém entrou e o espírito saiu. Não tem, não há como o espírito que está entrelaçado pelos liames na encarnação sair e deixar um entrante ficar sozinho. Ele precisa ser alimentado para que essas informações passem entre o espírito e o entrante. Portanto, ele fica em suspensão, ele não sai, ele não vai para nenhum lugar, agora vou para uma navezinha, vou para um planeta como as pessoas contam. Não tem como. Existe uma lei específica nessa localidade que não permite isso. Então, quem está aqui dentro, que é o nosso caso, passa por essas dificuldades no despertar da consciência, porque não interessa a ele que nós rompamos esse véu para romper essa barreira do seu próprio corpo, para que a gente volte para o nosso eu sou, para que a gente volte para a nossa mona e para o nosso universo, caso seja esse caso. Então, por isso que tem essas artimanhas desses desdobramentos do próprio Yahvé, como o Arconte, como o Demiurgo, que o Léo estava falando, desdobramento dele mesmo. Ele mesmo desdobra essas consciências para servir de carcereiros às consciências que ele prendeu ali dentro. E todo o corpo é uma prisão. As pessoas nos procuram para que nós as convençamos de alguma coisa, ou seja, me convença disso. Isso não é o nosso papel. O papel do professor não é convencer o aluno, é passar a informação. Então tem algo que é diferente, não é melhor ou pior no educação consciencial do que em outros locais onde as pessoas procuram informações sobre consciência ou metafísica ou espiritualidade. A educação consciencial não fala só de metafísica e espiritualidade, mas fala de tudo. Esse é o primeiro diferencial. E o segundo, não estamos aqui para convencer ninguém de nada. Não somos convencedores, somos professores. Passamos a informação e agora você, dentro da sua responsabilidade com você mesmo, vai fazer o que você quiser com essa informação. Porque para entender quem somos e onde estamos, precisamos estudar química, física, matemática, filosofia, geografia e outras matérias também chamadas de metafísica, do que chamam dentro de espiritualidade, também englobam a educação consciencial. Mas mais uma vez, esse é o conceito de escola, né? E como escola somos professores. É um pouco difícil entender, a princípio, o que é a educação consciencial, que é uma expectativa das pessoas de encontrar em mim e no Lael gurus ou mestres, pessoas que devem ser seguidas, pessoas que têm razão, pessoas que trazem uma definição e que trazem respostas. Mais uma vez, esse não é o conceito de escola. Esse é um conceito de seita, é um conceito de religião, é outra coisa, é outro departamento. A escola, mais uma vez, passo o conhecimento e você tem uma responsabilidade sobre esse conhecimento. Aí está o iniciático. O iniciático, no nosso conceito, a iniciação é passar um conhecimento com responsabilidade. Ou seja, estou te passando um conhecimento para que você use desta forma, para o seu despertar consciencial. Agora, essa é a sua responsabilidade. Esse compromisso não é com a educação consciencial, não é com o Lael, não é com o Fábio, de você com você mesmo. Então tem dois conceitos na educação consciencial, entre tantos, que são extremamente difíceis de explicar e por causa da expectativa das pessoas quando chegam na educação consciencial, né? E o outro conceito, que é esse de responsabilidade, ou seja, eu não tenho responsabilidade sobre o que você vai fazer com esse conhecimento. Então, a gente sempre diz que nós somos representantes de estruturas, né, de aglomerados de consciência, que são a rede Elim e Ofanim. Então eu sou o embaixador de uma frequência chamada Ofanim, por isso que eu uso o nome Ofanim, né, Lael Ofanim. Em dado momento da vida do personagem que estava aqui antes,
né? Ou ele, porque na verdade as mentes se confundem por conta da leitura energética, deixa de ser e acaba acessando essa informação, e esse aglomerado pede para eu começar a usar esse nome, Lael Ofanim, como embaixador da estrutura no planeta Terra. Assim como você, Nelian, é representante dessa estrutura Erelim, que para algumas pessoas vão entender isso como serafins ou dragões alados, seres de outras dimensões, o grande universo. A gente mergulha nessa localidade onde eles levam a gente para tal da Casa Real, essa localidade onde nós representamos essa rede. O Lael Ofanim é um representante de uma estrutura, né, de um embaixador da rede Ofanim e Erelim, e tem feito um trabalho aqui junto com as pessoas, não sozinho. Eu acredito que eu estou sempre dando a mão a alguém, sempre participando, sempre junto com alguém. Como muitas pessoas querem ensinar a projeção da consciência numa forma catedrática ou muito fechada e sabe que não é bem assim. Eu tive a minha experiência no processo empírico e cada vez que eu saía e voltava e eu ia amadurecendo, eu fui compreendendo o meu trabalho, descobrindo redes e pessoas. E o que foi muito interessante nisso tudo, que com isso eu descobri parte da minha fractalidade ou da minha rede fatiada ou laminada. Quando a gente fala dessa fractalidade ou rede laminadas é porque nós... Alguns dos humanos, não vou falar que é 100%, mas tem uma pequena parte que estão aqui experienciando, alguns chamam de walking, então pessoas que estão em trances, né? Por isso que a gente usa esse nome, as estruturas que chegaram. Tá, nós então, estamos nos encontrando com nossos grupos, nossos irmãos, entende? Expliquem, tá todo mundo falando de entrante aqui no chat. É bom clarificar isso. Vamos começar pelos conceitos básicos aqui dessa conversa para facilitar. O que é um entrante? Deixa claro, nós não somos entrantes. Não. Então vamos explicar o que é um entrante. Entrante é uma consciência que se acopla a uma outra consciência que já nasceu aqui. Então alguém humano nasceu, legal, vida, em algum momento da vida, uma outra consciência de fora, tá? De fora eu digo de outra dimensão, se acopla a essa consciência encarnada. Tá? Então ela não nasce junto, nada disso. Existem diversos tipos de entrantes. Tá? E aí aqui dá pra gente, se quiser, ir fatiando isso. Mas entrante, então, é uma consciência que se acopla em outra em vida. Tá? Agora, um laminado ou um coabitado é uma consciência que já vem entrelaçada com esta consciência que nasce. E aí é onde nós nos encaixamos. Não sei se vocês já passaram, algumas pessoas já passaram por isso e se identificam. No momento, você não sabe uma coisa. No outro momento você sabe, mas você não sabe por que você sabe. Ah, tá. Você fala, nossa, mas será que eu estudei isso? Como que eu sei isso? Muito parecido com esse sentimento. Quando a gente se reconhece. No começo, essa questão de consciências coabitadas ou despertar quem realmente nós somos, parece uma coisa meio de bipolaridade, uma coisa de eu tô ficando louco, tem duas vozes falando na minha cabeça, alguma coisa assim. Mas conforme a gente vai estudando, vai praticando e vai entendendo esse processo, nós vamos descobrindo, peraí, o meu verdadeiro eu é que está falando agora. Então deixa eu escutar. Tá. Todos nós temos uma consciência serafínica, tá? Dá pra gente entrar nesse papo, mas eu vou na pergunta de baixo para cima, entre aspas, né? Como você disse. Poucas pessoas têm consciência coabitada, tá? Ninguém precisa ficar preocupado, será que eu tenho mais um aqui dentro? Esquece, fica. Não traga essa carga para você. Não puxe isso. Não puxe isso, é encrenca, tá? Algumas pessoas têm, não é um privilégio, pelo contrário, isso é uma prisão. Isso é uma sacanagem do outro lado, tá? Das poucas pessoas que têm, poucas também têm consciência disso. A maioria das pessoas que têm essa consciência coabitada passam uma vida inteira sem perceber que tem. Ou vai achar que é bipolaridade, ou muitas estão no manicômio, muitas estão tomando remédio sendo tratadas. Não estou falando que as doenças não existem, por favor, tá? Mas estou falando que algumas, pouquíssimas, podem ter relação com coisas espirituais nesse conceito, tá? Dito isso, como eu disse, todos nós temos uma consciência serafínica. Então, como o Lael disse, o nome da sua estrutura, qual a sua estrutura, todos temos uma estrutura. Todos somos fractais de uma alma que possui um eu sou, que possui uma mônada, uma supramônada, dentro da experienciação no universo local. Fora do universo local, continuamos. Então, você perguntou, por exemplo, o que é um querubim. Um querubim seria a primeira faixa frequencial, consciencial, fora do universo local. É a faixa querubínica. Depois nós temos a faixa serafínica até a fonte, que tudo é, o Deus, enfim. São nomes que no Educação Consciencial nós demos utilizando arquétipos. Para que as pessoas entendam e tenham alguma referência em termos de nível consciencial. Então todos nós, sem exceção, falando só da Terra, enfim, dos 8 bilhões de encarnados,
Somos um fractal que temos uma origem serafínica desde o primeiro desdobramento. Tá? Mas isso não quer dizer que temos coabitado. Então, peraí. Então, a origem serafínica, a consciência serafínica, ela está além deste universo, é isso? Muito além. É o primeiro desdobramento desde a fonte. Faz o contrário agora. Imagina a fonte que tudo é, como se fosse colocando de um jeito que a gente consiga entender, né? Porque se a gente falar assim, não tem começo, não tem meio e fim, pronto, a cabeça explode. Mas vamos lá. Imagina como a fonte que tudo é o começo de tudo. Então, uma máxima vibração. A fonte resolve experienciar, toma uma decisão. Vou criar. Então, vai lá no Gênesis 1, vai ver lá. Então Deus resolveu criar tudo. Então tá bom, vamos lá. A partir desse momento, a fonte se densifica. Se densifica e se fractaliza. Lembrando, o conceito de fractal não é pedaço. Fractal é o menor, é igual ao maior. Tá? Então a fonte se fractaliza. A partir do momento que há essa primeira fractalização, ela cria uma localidade e consciência. Certo? Consciência para habitar essa localidade. Uma outra pegadinha que é toda localidade é uma consciência. Esses primeiros desdobramentos da fonte nós chamamos de faixa serafínica, ou desdobramento serafínico. Então o que é um serafim? É um dos primeiros desdobramentos desde a fonte. E qual é a forma mais fácil do nosso cérebro entender isso? Porque é algo tão grandioso. Sim. E distante da nossa compreensão. Como teria algo que a gente poderia relacionar para facilitar um entendimento pictográfico, já que você falou disso? O que seria isso? Imaginando a fonte com uma vibração máxima, coloca qualquer número, claro que não é isso, mas coloca lá uma vibração onde a gente mede frequência de onda aqui na Terra por hertz, né, ciclos por segundo, tá bom. Coloca aí com uma fonte tendo 1000 hertz, qualquer número. É a vibração máxima, como se fosse um teto, ninguém passa disso, é o máximo que se pode. Para ela criar, ela precisa sair do seu conforto, vamos dizer assim. Então ela precisa se densificar, ela precisa baixar a sua vibração em alguma parte dela, em algum momento. Baixar essa vibração cria uma nova localidade, certo? Não é mais tudo 1000 Hz. Agora eu passo a ter o 900. Então a partir do momento que a fonte se densifica, eu passo a ter duas localidades, a fonte com 1000 e essa nova criação com 900, que também é a fonte, não é um pedaço, só está vibrando numa frequência de onda diferente. Só que essa localidade é uma consciência, é uma localidade, é uma consciência. Se a gente faz o paralelo usando o livro de Urântia, por exemplo, que a maioria, só para falar, mais de 90% dos autores atuais utilizam nomes e referências do livro de Urântia sem dar o crédito, né? Mas dando o crédito para o livro de Urântia, que diz que é só usar como referência, tá? Para as pessoas poderem pesquisar quem quiser. Diz que tudo o que há é chamado de grande universo. Esse grande universo seria um universo central, chamado Avona. São todos nomes e referências do livro de Urântia, só para entender. Esse universo central chamado Avona. Dentro desse universo central, algo chamado Ilha do Paraíso. Existem escolhas nesse meio do caminho, né? E algumas escolhas foram feitas. De entrante, laminados, porque também existem os processos simbióticos que as pessoas confundem essas obsessões complexas com entrante, não tem nada a ver. Existem pessoas realmente aí com processo simbiótico bem complicado, assim como existe pessoas dizendo que entrante, alguém entrou e o espírito saiu. Não tem, não há como o espírito que está entrelaçado pelos liames na encarnação sair e deixar um entrante ficar sozinho. Ele precisa ser alimentado para que essas informações passem entre o espírito e o entrante. Portanto, ele fica em suspensão, ele não sai, ele não vai para nenhum lugar, agora vou para uma navezinha, vou para um planeta como as pessoas contam. Não tem como. Existe uma lei específica nessa localidade que não permite isso. Acho que é importante deixar claro que eu sei que o pessoal vai querer entrelaçar essa informação com o que a gente estava falando de coabitação e tudo mais. Então, só para entender a coabitação, essa consciência que entrelaça com outro fractal, que é o nosso caso, é uma consciência desse outro universo, não pertence a esse universo, é uma consciência de outro universo que por uma escolha do universo local, ou seja, desse arcanjo, uma escolha de ser teto consciencial, ou seja, você vem experienciar no meu universo, mas eu não deixo você sair, então eu faço uma armadilha para você. Uma das armadilhas que são feitas é te colocar dentro de um fractal entrelaçado. Sim. Então é um corpo-prisão. Todo corpo é uma prisão. Não, sim, verdade. É verdade. Até o espírito em si, o perispírito, é uma verdade. prisão porque é uma consciência. Você não tem forma humana no universo.
Você está experienciando essa forma aqui, mas isso aqui não existe. Isso foi criado por seres, né? Não sei se a gente pode ficar falando, porque senão a gente tende... Pode falar sobre os demiurgos, arcontes, é legal falar. Mas Pode, tem, eles quem gostam. criou, tem um pouco a ver. porque quem criou esse corpo biológico, esse corpo espiritual, são demiurgos e arcontes. E eles criaram isso com um processo de experienciação aqui no primeiro momento, só que acabaram usando isso como uma prisão. Então você imagina que tem uma consciência que está vindo aqui como um avatar, como um Cristo veio, e tantos outros avatares, como Buda, Krishna e tantos outros. E essa consciência que está na sua vibração mais baixa sabe o que está acontecendo, o que eles fazem. Primeiro que eles ficam observando tudo. Eles vão colocar as pessoas nos piores momentos. Então eles vão pegar essas experiências desses corpos que são prisões para começar a manipular consciências que não deveriam despertar aqui dentro. Aí você imagina o carnaval e a coisa que acontece aqui dentro, que não é fácil. Imagine essa questão assim, das duas perguntas, quem somos e onde estamos, né? Quem somos, a gente começa a entender no aprofundamento desse desdobramento serafínico. Aonde estamos também, só que aonde estamos, assim, como assim, o planeta Terra, esse corpo é uma prisão, ele falou de Elohim baixando tá na sua menor vibração, como que isso acontece? Dentro deste universo, desse arcanjo, ele fala assim, então esse arcanjo é ruim. Não tem bom, não tem bom, ruim. São escolhas. Os desdobramentos desse arcanjo também têm escolhas. Então, um dos seus desdobramentos, que nós chamamos aqui comumente de Yahvé, ele é o nosso bairro galáctico. Ele é o conjunto de 52 sistemas. Ele é. E onde nós estamos. Onde está a Terra também. E ele escolheu, vamos colocar dessa forma, ele escolheu ser teto consciencial, ele escolheu ser o limite do desenvolvimento das consciências dentro do seu corpo. Então, quem está aqui dentro, que é o nosso caso, passa por essas dificuldades no despertar da consciência, porque não interessa a ele que nós rompamos esse véu para romper essa barreira do seu próprio corpo, para que a gente volte para o nosso eu sou, para que a gente volte para a nossa Mona e para o nosso universo, caso seja esse caso. Então, por isso que tem essas artimanhas desses desdobramentos do próprio Yahvé, como o Arconte, como o Demiurgo, que o Léo estava falando, é desdobramento dele mesmo. Ele mesmo desdobra essas consciências para servir de carcereiros às consciências que ele prendeu ali dentro. E muitas ele não prendeu, são desdobramentos dele mesmo, que ele se retroalimenta. E aí vem o processo da armadilha da roda de Sansara, roda de encarnação, onde o véu do esquecimento faz você voltar aqui centenas de milhares de vezes e você fica feliz. Definitivamente. Porque você precisa cumprir uma meta para poder resolver um problema espiritual que nunca existiu.